Fala galera, vamos lá para mais uma aula, dando continuidade aí no nosso curso da planilha quântica. Na aula de hoje nós vamos falar aí, dar continuidade na criação da capa, né? Essa é a quinta aula da planilha quântica e nessa aula nós vamos fazer aí a continuidade da criação da capa, né? Lembrando que é uma capa diferente da que nós estamos usando atualmente, mas a ideia é justamente trazer aqui, né, ideias, e é claro que ao longo do curso nós vamos tentando chegar o mais próximo possível da capa que nós utilizamos hoje. Mas a ideia é mostrar assim a diversidade que dá para usar inúmeras situações que a gente pode fazer aí na planilha quântica. Um exemplo é, hoje nós usamos aqui o 2 minutos, os 5 minutos e o diário, né? E dentro dessa abordagem eu quis trazer os demais tempos, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos e 1 minuto, né? Talvez fazendo uma junção de tudo, podemos aqui achar informações interessantes, né, para nossa tomada de decisão, tá? Então, dando continuidade na capa, na aula anterior, nós iniciamos a capa aqui no diário e deixei como tarefa de casa, né, a gente fazer aí as demais, tanto do dólar, né, quanto do índice, tá? Por que o índice não está funcionando aqui? Porque eu estou num replay de mercado e toda vez que nós rodamos replay de mercado, ou ele pega apenas um ativo. No caso, eu estou no dólar, né, e se eu rodar um replay do índice, ele pegaria aqui o índice, tá? Então, lembrando aí que a plataforma você consegue também fazer replay de mercado, porém, né, específico aqui por ativo, tá? E eu me recordo que eu queria trazer a ideia da capa. Deixa eu até pegar aqui uma imagem aqui, tá? De trazer, né, essa ideia aqui, tá? Que tem aqui do diário 5.2, né? Trazer aqui para essa, né, para essa ideia aqui, tá? E aí eu já criei aqui do diário para a gente, né, não ter que perder muito tempo, e depois a gente vai criar para os demais tempos, né? Por exemplo aqui, pessoal, é importante você entender a dinâmica do mercado, né? A gente tem aí alguns elementos dentro do mercado. Nós temos o agressor, né? Aquele que agride, né? Então, quando eu tenho o agressor que agride, ele está agredindo quem? Tá? O cara que é passivo, tá? O cara que é passivo. Pô, Jair, eu não estou entendendo, tá? Book, tá? O book de oferta, as intenções. Compra, né? Vamos fazer aqui intenções de venda, ok? Então, aqui são intenções, tá? Que são outros dois elementos que nós temos no mercado. Eu tenho o comprador, tá? Eu tenho o comprador e eu tenho o vendedor, né? Só que se eu tiver somente esses dois elementos no mercado, o mercado não entra. Por quê? Porque são intenções de compradores e intenção de vendedores. Para mim fechar negócio, eu preciso que alguém tome atitude. E aí, né, dentro, tá, desses dois comportamentos aqui, das intenções de comprador e vendedor, né, um deles vai passar a ser o agressor, né, e um deles vai passar a ser o passivo, tá? Ou seja, o cara do passivo, muitas das vezes ele fala, cara, eu quero negociar nesse nível de preço. Então, se você quiser, eu vou negociar aqui. Então, o agressor, muitas das vezes, vai ter que tomar essa atitude, tá? Então, veja que, tá? Esses são alguns elementos que a gente precisa entender do fluxo, né, e que faz todo sentido, tá? Então, se eu tenho só intenções, né, por exemplo, o Jairo, quando quer apregoar uma ordem lá, por exemplo, vamos pensar aqui, nós estamos trabalhando aí no 6, né? Vamos pegar aqui 6 e
6,90, tá? Por exemplo, 6,90, tá? Eu apregoei ali, ok? Então eu tô com uma intenção de venda. Ou seja, eu sou um cara passivo, eu tô esperando alguém vir aqui e me dar o quê? Uma pancada. Quem que vai dar essa pancada? É o comprador que toma atitude, vira o agressor e ele me agride na compra, tá? Então, ele toma, né, essa atitude de agredir. Então, é importante a gente entender isso aqui, porque dá pra gente extrair coisas interessantes aqui, tá? Eu tenho que entender que podemos dizer que 95% da dinâmica do mercado, tá? Quem que vai movimentar o mercado? É esses caras aqui, ó. Agressor, tá? Seja ele na compra, seja ele na venda, tá? Os agressores aqui, é eles que vão movimentar o preço. Então veja como é importante a gente entender essa dinâmica aqui, tá? Por isso que eu vou fazer, tá? Essa ideia de estudo aqui, né? Então, o agressor é ele que... E 5%, tá? E é claro, tá, pessoal? Eu não vou dizer para vocês que tanto os 95 quanto os 5 aqui seja um número exato, tá? Mas por aquilo que a gente já acompanha o mercado aí já praticamente há 6 anos, a gente consegue ter, né, essa mensurar assim, né, essa ideia, tá? Os 5% não é que ele vai movimentar o preço, mas os 5% ele vai como assim, vai tentar bugar a nossa mente, ou vai tentar, né, porque a gente é levado a ver o quê? Alinhamentos de informações. Quando tem alinhamento de informações, nós somos levados a tomar as nossas decisões. E quando que acontece esse 5%, então 95% é o agressor, 5% é o passivo, galera. Mas como assim, Jairo? O passivo não é o cara que tá aguardando? Sim, aí eu vou explicar para vocês, tá? Vocês já vão, né? Eu explicando, vocês já vão entender e vocês já vão ter ideia disso aqui, ó. O passivo é o seguinte, né? Eu tenho aqui então os compradores, eu tenho os vendedores, tá? Vamos simular que a UBS aqui, tá? Ela tem 10 mil lotes, tá? Que ela precisa vender aqui. Só que ela não quer assustar o mercado e ela precisa desovar nesse nível de preço. Então, o que acontece? Tá? O comprador vem, pum, agride, pum, agride, pum, agride, pum. E o preço não sai do lugar. O preço sobe 2 pontos e volta, 1 ponto e volta. O preço ele não consegue. Você vê o agressor tentando empurrar, porém tem um lote escondido aqui, enfim, as dinâmicas do mercado que você já conhece, né? O lote escondido, as ordens iceberg, enfim, tá? São lotes que são negociados direto com a B3 e não passa pela corretora. Então a gente não consegue ver esses lotes no book. Você não consegue ver esses 10 mil lotes lá assim, falando, cara, tem 10 mil lotes ali, o preço não vai passar, né? Porém, o cara fica agredindo e não passa. O que acontece quando ele agride aqui? Né? Ele agride, só que ele cansa. Ele fala, opa, quando ele cansa, tá? Esse cara que tá aqui escorado, ele vem por uma outra ponta e faz uma agressãozinha de venda. E ele vai empurrando o mercado para baixo levemente, né? Então, esses 5% aqui, pessoal, vocês vão ver assim, pô, é aquele dia que você fala, cara, o mercado foi agressor hoje, cara. Os caras agrediram, mas não empurraram o preço. Foi o passivo, tá? Que ficou escorando, tá? Escorando. O agressor, ele cansa, ele fala, cara, ele cansa de queimar cartucho, né? E os vendedores vêm e dão uma empurradinha. É um dia meio caracterizado assim, um dia mais lateral,
tá? Aonde você vê muito agressor na venda, só que você não consegue ver o preço desenvolvendo. Ou o agressor, nesse caso que nós estamos fazendo exemplo, é um agressor, né, muito forte na compra, mas você não vê ele deslocando o preço. Por quê? Porque o passivo ele é muito forte. Ele é muito forte, tá? Então, isso é legal a gente ver aonde? No diário, tá? Isso é legal a gente ver ele no diário, né? Então, essa é a ideia, tá? Do que eu vou passar para vocês aqui hoje, né? É a gente pegar essa combinação do agressor, do passivo, né? Trazer uma nomenclatura aqui para facilitar o nosso olhar. Mas, conforme eu vou explicar para vocês aqui, não tem erro. O importante é vocês entenderem aqui, né, a dinâmica. Então, sim, tá? Se 90%, 95% a dinâmica do mercado é o agressor, cara, se eu fizesse um exercício e ficar a favor do agressor, tá? Eu ficaria no gain 90%, 95% do tempo. Né? É claro que nem sempre o agressor ele vai de imediato fazer o mercado andar. Né? Tem toda a maracutaia do mercado. Né? A gente já viu o gringo entrando agredindo na venda, né? E depois os caras virarem e, né, socar a botina na compra. Então tem tudo isso. Por isso que a gente precisa ir pegando toda a dinâmica. Né? Opa, mudou a intenção? Tem que mudar com os caras, não posso ficar enviesado. Mas eu queria, antes da gente entrar aqui, trazer um pouquinho dessa explicação. Né? E é claro que a gente sempre está falando dessa dinâmica do agressor e passivo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Vamos nessa. Então, pessoal, tá? Qual que é a ideia aqui? O agressor, tá? Da onde você tirou esses dados aqui já? Aqui, tá? Eu tenho o saldo de agressor aqui, eu tenho o saldo de passivo aqui, dentro lá do cálculo WDO. Lembrando que num determinado momento eu vou liberar essa versão aqui, tá? Eu vou liberar essa versão aqui e no vídeo que eu liberar eu vou estar informando para vocês fazerem o download lá no nosso no nosso grupo do Telegram, tá? Esse é um curso que é voltado, né, para a galera do Vitalício, mas eu libero algumas aulas aqui também, né, no YouTube, tá? Para ir ajudando aí a galera a desenvolver e entender cada vez mais aí a questão da planilha quântica, tá? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei o agressor, tá? Diferente, eu não fiz a dinâmica aqui dos gringos e PF, poderia até fazer também, ok? Depois a gente pode até pensar, né, em fazer essa lógica ser casada aqui com gringos e PF, mas aqui eu estou usando, na verdade, tá, o saldo, né, do diário o saldo, né, do diário e o saldo do passivo do diário, tá, que vai resumir nisso aqui, tá. Mas não peguei a dinâmica dos players aqui que a gente determinou aqui, né, no nosso cálculo aqui, tá? Por exemplo, né, se eu fosse pegar o diário aqui, né, eu estou determinando alguns players e estou deixando, né, a sardinhada de lado. Nesse caso eu estou pegando o saldo total, mas né, na ideia geral ele vai, né, bater, ok? Então eu pego aqui, o que eu estou pegando aqui? Ó, a soma do WDO, que é o meu, né? Eu pego então a soma, tá? De I3 até, né, o meu 120, ok? Ó, eu pego a soma do meu I3 até o 120 e ele vai fazer para mim entre, positivo, positivo, negativo, negativo, ele vai fazer essa somatória e vai me trazer aqui o quê? Opa, eu estou tendo, né, no cheio vendedores, né?
E quando eu vou para o passivo, ok? Passivo é a mesma coisa, ele pega lá o K3, né, até, ó, então o passivo é o quê? É o K3 até o K20, tá? Então, geralmente no diário, a gente vai ter esses números aqui trabalhando muito próximos, tá? Eu vou deixar o replay rodando aqui, que daí nós vamos, né, tirando aqui, né? Vocês vão ver, ó, eles vão trabalhando muito próximo, mas de vez em quando, né, ele acaba dando uma deslocada ali, né? Acaba alterando. Aonde que nós vamos ver assim, por exemplo, agora, né, ó, se a gente pegasse aqui, ó, né, no mini eu tô tendo o quê? Compradores, eu tô tendo mais agressão do que passivo, ou seja, eu tô tendo agressão. Então o agressor, ele tá o quê? O que é o passivo? É o cara que tá no book, tá? Quando ele recebe a agressão, ele vem como resposta para mim passivo, tá? Então o que eu tô tendo aqui agora? Se a gente pegasse aqui, né, o mercado agora, tá? Analisando o diário, tá? Como eu tô rodando o replay início aqui, né? Então o que acontece? Vamos pegar aqui agora passivo, ele deu passivo ali. Mas veja que nós estávamos agredindo na compra e o cheio, agressão na venda, tá? Então, o que é legal? É pegar esses dois aqui falando a mesma língua, tá? Nesse caso agora, passivo na venda. Quando que o passivo na venda está atuando? Quando eu tenho mais passivo do que agressor. É aquilo que eu falei para vocês, tá? É mais ou menos o exemplo que eu falei para vocês. Segundos atrás que eu falei que estava tendo um agressor aqui na compra, o que o agressor estava fazendo? Ele estava agredindo, mas ele não conseguiu evoluir ao ponto de que o passivo, né, começou a ficar maior, né? Tipo, o passivo ficou maior, ou seja, escoraram, né, esse nível de preço ali, tá? Depois do passivo aqui, podemos ter o quê? Agressor na venda. Quando a gente tem passivo na venda, a ideia é que entre o agressor para tentar movimentar o preço, né, vamos dizer assim, para baixo, né? Não é regra, tá? Então, vamos deixar ele rodando aqui, tá? E vamos seguir com a nossa dinâmica aqui. E o mini a mesma coisa, tá? O que eu calculei aqui, ó? Ó, já voltou, né? Tá vendo? Agressor de compra, né? Então, tá neutro aqui, né? Por ser, tá cedo agora, então fazer uma leitura no diário, né? Ainda não dá, a gente precisa ver, né, um valor financeiro maior aqui, para depois a gente começar a ter uma ideia para onde a gente realmente vai ter o preço deslocando. E o mini é a mesma coisa, tá? O mini pegou o quê? O cálculo aqui WDO, né? O 3, o 120, né? Então o mini aqui, lembra que eu falei, vamos fazer, né, na minha planilha quântica atual, ela não está organizada como a gente fez aqui, tá? Tá um pouco bagunçado, né? Porque agora não, você pode ver, né? O cheio, então o mini, né? Onde que está o meu saldo, ó? No U3 e o meu passivo tá no W3, né? Então tá aqui, né? O 3 e o meu passivo tá no W, né? Na coluna W. Então eu consigo trazer essas informações aqui nesse caso, tá? Então eu vou pôr aqui para acelerar e vamos lá. Então agora o que a gente faz aqui, tá? Vamos lá, voltou. O que a gente faz aqui na nomenclatura que a gente desenvolveu aqui? Aqui eu usei uma função C, tá? Que é uma função basicamente, como eu posso dizer, tá? Ela permite que a gente faça comparações lógicas, né? Entre um valor, tá? Então, por exemplo, né? Se eu fosse fazer um exemplo aqui, ó, se a gente pegasse assim, ó,
né, é igual, né, se, que é a condição, né, se B2, tá? Quem que é o B2? É esse cara aqui, ó, tá? Então é como se eu fizesse assim, ó, se B2, tá, for maior que 0, tá? Por exemplo, tá? Se B2 for maior que 0, né? Então, retorne para mim, tá? Positivo, né? Poderia usar, né? Assim, tá? Ponto e vírgula, aí tem toda a regrinha da fórmula, né? Então eu quero assim, ó, se B2 for maior que 0, né? Positivo. Depois ele tem aqui daí ponto e vírgula, e se a condição não for esperada, eu posso já dizer aqui que é negativo, tá? É negativo. Então, toda vez que B2 aqui for menor que 0, ele não vai retornar para mim a condição que eu estou buscando. Ele vai retornar o quê? O negativo, tá? Então, uma exemplificação básica aqui, né, da função C. É claro que tem muita coisa aí no YouTube, se você quiser se aprofundar, tá? Não vou me prender aqui, tá? Mas vamos lá, só para vocês entenderem aqui, tá? O que a gente fez aqui, tá? Então, por exemplo, ó, se, tá? Eu fiz várias condições aqui, tá? Se D2, quem que é o meu D2? É esse cara aqui. Se D2, tá, for igual ao meu F2, tá vendo? Ó, tá? Se o meu D2 aqui for igual ao F2, tá? Eu quero que ele fique neutro, tá vendo? Ó, 620, 620. Então, fica neutro, ó, 552, 552, ou 96. Então, ele fique neutro, tá? Ponto, né? Ponto e vírgula, se meu D2, quem que é meu D2? É esse cara aqui, que é o agressor, for menor que o F2, então, se eu for, toda vez que eu sou menor que o F2, tá? Eu tô tendo agressão na venda, tá? Toda vez que eu sou menor, eu tô tendo agressão na venda, né? Então, toda vez que o número é diferente aqui, tá? É porque eu tô tendo agressão na venda, né? Vamos ver se daqui a pouco ele aqui. Vamos ver se a gente pausa aqui. Não consegui pausar. Vamos ver se ele pega um agressor na venda aqui. No diário é aquilo, né? A gente só vai ver um deslocamento aqui a hora que entrar realmente pressão, a gente vai ver ó, por exemplo, tá vendo, ó? Então, quando eles são iguais, neutro. Se o meu agressão, tá, é maior que o meu passivo, ok? Nesse caso, eu determinei que o meu D2 ele é menor, tá? Porque maior? Maior no olhar, né? Eu tô tendo, né, um saldo a mais, 1410, 1395. Mas na fórmula, não dá para mim trabalhar como maior, porque ele é um número menor que esse aqui, tá? Então, eu trabalho na fórmula, quando ele é menor que esse cara, me traz, né, uma nomenclatura venda, tá? Venda. E depois eu fiz, né, quando o meu D2 for maior que o meu F2, tá? Então, por que o D2 é maior? Porque daí é compra. Então, aqui vai estar positivo e aqui o F2 passa a ser negativo. Diferente, né, daqui, tá? Aqui o meu F2, ele que vai ser, né, o cara negativo, tá? É o meu compra. E o meu passivo de venda, tá? Quando acontece o passivo de venda? Quando o F2,
ele é menor que o D2, tá? Quando ele é menor que o D2, tá? E o meu passivo de compra meu passivo de compra acontece quando o meu D2, tá? Quando o meu F2, né, é maior que o meu D2. Então, quando esse cara é maior que o meu D2 aqui, acontece o passivo de compra, tá? Quando esse cara aqui, quando ele é positivo e esse cara aqui é negativo, vai acontecer, tá? Eu não consegui ainda só chegar no compra, né? Tô rodando o replay aqui fazendo justamente por causa disso, mas talvez tenha que fazer uma alteração aqui dentro da lógica, mas isso aqui nós vamos buscando fazer, né? No caso passivo de compra, é quando eu tenho o meu F2 ele é positivo, tá? Então realmente isso aqui é diferente, né? Diferente. Não, vamos deixar ele aqui, depois eu vejo essa lógica aqui, tá? Mas vamos lá, é só para vocês entenderem, né? E depois vocês vão entendendo, né? Então, por exemplo, ó, passivo, por quê? Porque o meu passivo ele está sendo maior que o meu agressão. Quando acontece a condição, fica mais fácil de eu fazer a lógica aqui, né? Mas tá tendo passivo de venda aqui no mini, né? Por que tá tendo passivo de venda? Tá? Porque o meu saldo de venda, tá, é maior que o meu agressor, tá? Isso pode ter um estouro para cima, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, é uma barreira, mas é aquilo. Bate, 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 ele pode estourar. Por isso que 90, 95% é o agressor e 5% você vai ver que o passivo segurou o rojão. E geralmente o passivo segura o rojão é aquele dia que você não tem alinhamento, quando você procura ter aquele alinhamento com os dados econômicos, às vezes não tem notícia, né? Muitas das vezes você vai ver os juros para um lado, o dólar por outro, às vezes você vai ver os juros andando com o índice para o mesmo lado, né? Às vezes você vai ver dólar e índice andando para o mesmo lado. Então, assim, é quando o mercado realmente, né, não tá legal, tá? E agora, para mim fazer aqui agora, eu só vou no Ctrl C, Ctrl V, tá? Por exemplo, eu vou fazer os 60 minutos aqui, tá? Beleza. Os 60 minutos, tá? Ele puxou os mesmos valores do diário, tá? Então agora, os 60 minutos aqui, eu vou vir na coluna que representa os 60 minutos, tá? O cheio dos 60 minutos, qual que é a coluna? AG e AI. AG e AI, tá? Então, aqui, AG, né? AG e AI, né? AG é o saldo e aí é o passivo, tá? Aí é o passivo, ó, tá? Passivo, tá? Agora nós vamos pro mini, né? Que é o cheio. Agora eu venho pro mini. Quem que é o mini? O saldo de agregação AS, AU, AS e AU. Então, AS é o mini e AU é o passivo, tá? Então veja, né? Depois nós só vamos alterando. Então, para a gente olhar aqui agora, né? Opa, agora eu tenho, né? Por exemplo, nos 60 minutos, eu tenho passivo de venda, né? No cheio e passivo de venda, né? No mini, tá? Pô, Jairo, mas como é que eu vou entender que o passivo de venda tá aqui, ó?
O passivo, o saldo é maior que o agressor, né? 7.000 contratos, né? O saldo aqui de 7.000 lotes, né? É maior que o agressor. Eu tenho mais passivo, né? Do que. Então, é quando. Aqui é quando realmente o preço não consegue deslocar, tá? Você não consegue deslocar o preço, tá? Se a gente olhar aqui, ó, você vai ver que aqui nós estamos, acho que no, deixa eu ver qual que é o time aqui que está. Nós estamos aqui nos 5 minutos, tá? Ó, né? Tá uma briguinha. Então vamos soltar aqui, por exemplo, só pra gente, né? Não quero 30 minutinhos já essa aula, quero estar encerrando ela aqui, mas a ideia, né? Ó, já começou a entrar agressor, tá ali passivo, tá? Ó, passivo, né? É claro, conforme a gente vai baixando os tempos aqui, a gente pode ter, né, uma resposta melhor, né? Porque os menores tempos é onde a gente consegue ver, né, essa evolução aqui de 2, 3, 4 até 5 pontos, né? No tempo maior a gente não vai conseguir ver isso, tá? Então, é por isso que eu estou trazendo essa ideia para vocês, tá? Vou pausar aqui, por exemplo, e vamos fazer aqui, né, o 30. Vamos fazer já lá embaixo, tá? Por exemplo, ó, vou pegar aqui o 2 minutos, tá? E vamos fazer o 2 minutos aqui, né? Então eu venho aqui no cálculo 2 minutos. Meu 2 minutos, ó, quando está tudo organizadinho, fica tudo muito fácil, ó. Meu 2 minutos no cheio, tá? Então eu quero o EW e o EY. EW, né, que é o cheio, tá? EW, que é o nosso cheio. E o nosso passivo EY, tá? EY. EY, que é o nosso passivo. E nós vamos agora para o mini do 2 minutos, tá? O nosso saldo é o FI e FK. Então, é o FI, é o FI, FI e o nosso FK, que é o passivo, a coluna, tá, pessoal? FK. Às vezes pode, né, falar, putz, tá me dando bug. Que aqui é um pouco de entendimento de Excel, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer, mas acredito que de tanto vocês verem aí no curso, vocês vão... Então, o que está acontecendo aqui, por exemplo, nos 2 minutos? O que os 2 minutos fazem? Ó? A cada 2 minutos, tá? Ele renova. A cada 2 minutos ele vai renovando, tá? Então, por isso que o tempo menor é bacana, né? Os 60 minutos, né, ele vai ficar ali trabalhando, ele só vai renovar aqueles dados ali após 1 hora. Então, né? Então, vamos pensar aqui agora no 2 minutos, tá? E a gente quase vai encerrando essa aula aqui. Vou despausar aqui. Vamos lá, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Ó, passivo de venda no cheio, né? Agressor de compra no mini. Vamos tentar ver aqui um alinhamento, quando a gente vê realmente o preço deslocando. Para a gente ter deslocamento do preço, por exemplo, a gente vai ver, né, uma desproporção muito grande aqui, tá? A gente vai ver uma desproporção muito grande, como está aqui agora, por exemplo, né? Ó, 370 de passivo no cheio, né, contra 60, né? Ou seja, qual que é aquela teoria, né? Muitas das vezes o cheio trava o mini, né? Então você pode ver que o preço ficou travado aqui. A gente viu o preço, né, dando uma travada, o preço não desandou, o preço não andou, tá? Ó, deu uma alinhadinha ali, deu uma agressão, saiu lá do 79 e veio para 76. Às vezes, esse tipo de leitura ajuda o cara a pegar 2 pontos aí, 2,5 pontos, até 3 pontos, né? Precisa buscar né, cada vez mais essa lógica, tá vendo? Ó, agressor na venda,
tá? Ó, aqui já bugou, né? Ó, aqui já bugou. Deixa eu pausar aqui, ó. Pausei, tá? O que ele está dizendo? Olha, agressor na venda, né? Em cima aqui, né? Então, na verdade, não é, tá? Porque o D26 ele é menor, né? Ele é menor que o passivo, tá? Só que o passivo aqui está sendo maior. Então aqui tinha que ser passivo de venda aqui, tá? Mas são condições aqui que eu vou ter que melhorar, tá? Na outra planilha eu fiz de uma forma diferente, né? Onde eu consigo criar mais, por exemplo, aqui eu não consigo criar, aqui eu consigo simplificar, né, essa condição. Já na planilha que nós usamos atualmente, tá? Eu consigo trabalhar, tipo, eu faço uma condição só para o passivo de venda, outro para o compra, outro para o passivo, né? Por exemplo, para mim determinar que o agressor é de venda aqui, eu teria que fazer assim, olha, tá? Esse camarada aqui, né, é maior que esse aqui, tá? Ele tem que ser menor que zero, esse aqui tem que ser maior que zero, então eu consigo trabalhar melhor, tá? Mas depois eu vou ajustando aqui. Nesse caso aqui agora, tá? Teoricamente aqui tá certo, tô tendo agressor de venda, mas aqui na verdade tá? Ele não tá. Aqui eu tô tendo teoricamente um passivo de compra, porque o passivo é maior que o agressor, tá? Mas ó, galera, tá vendo? Tá? Na verdade, o que acontece aqui, ó, deu uma travadinha aqui. Então, se eu venho aqui, ele entende, né? Na hora que eu estava deixando o neutro ali, só tirando algumas letras, ele consegue entender que faz parte, né? Ó, eu mudei aqui, ó, né? Coloquei bar. Você pode ver aqui. Agora, se eu colocar neutro aqui, por exemplo, tá? Se eu colocar aqui neutro novamente, tá? Olha lá. Então, toda vez que aparecer neutro, ele traz o fundo laranja. Toda vez que ele aparecer agressor de compra, ele traz o fundo verde. É mais uma ideia, tá? É a mesma coisa as setinhas aqui, tá? Aqui é tudo formatação, assim, para você dar um visual, né, legal para a planilha, tá? Nada, quando o preço está negativo, né? Quando o preço está positivo, tá? Também é da mesma forma, tá? Esses dados aqui, a gente vem em formatação, né? Eu vou gerenciar aqui, ó, você pode ver, tá vendo? Tá? Então aqui eu determino como fórmula maior ou igual que zero, tá? Então toda vez que o preço for maior que zero, verdinho, for menor que zero, vermelhinho, tá? Eu dou uma burlada na configuração e aí quando ele está neutro, esse neutro aqui na verdade não vai me aparecer, né? Para essa condição aqui, não, tá? Então, galera, vou ficando por aqui, né? Como dever de casa, vamos fazer aqui, né, o restante para o dólar e para o índice, né? Na próxima aula a gente avança já, né, com mais dados aí para a capa, tá? Provavelmente eu já venho com essa resolução aqui da legenda, ok? E a gente vai melhorando. Tem muita coisa ainda para a gente, né, ver, muita coisa mesmo, né? Se a gente pegar aí a nossa planilha atual, né? A gente tem muita coisa. Então, o que a gente viu até agora? Isso aqui, tá? Né? E isso aqui, ok? Tá? Então a gente ainda tem, né? Isso aqui é tranquilo, isso aqui não tem segredo, tá? É o agressor que a gente consegue contemplar aqui, então, né? Mas o cara pode ter no visual, né? A gente pode achar um espaço depois. E depois o interessante vai ser aqui, né,
os indicadores de forças aqui, tanto para o dólar, para o índice e para os DIs, né? E o correlação, que eu acho que é interessante, né? Que é um banco de dados que eu acho que é bem bacana, vai ser uma aula bem top, mas em breve a gente vai chegar nela. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, aquele abraço, até a próxima aula.